Na terça-feira passada, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, data esquerdista que os socialistas e os auto-intitulados progressistas tanto amam. Eu não vou falar hoje sobre esse dia, muito menos vou bater naquela tecla já conhecida de que essa história toda de Dia da Mulher começou como uma iniciativa comunista totalmente deturpada a respeito de determinados fatos que não tinham por interesse melhorar a vida das mulheres, mas sim utilizá-las como instrumentos ideológicos. Não, disso todo mundo já sabe. Hoje, porém, eu quero falar a respeito de como a ideologia progressista vem, sucessivamente, pervertendo totalmente o sentido do feminino e o papel da mulher na sociedade. E, novamente, sob o pretexto de melhorar a vida das mulheres. O fato é que, mais uma vez, as ideologias de esquerda utilizam-se de determinado grupo para atingir seus propósitos nefastos, sendo o mais nefasto deles a total destruição da família. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal do Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que eu já fiz um vídeo falando sobre o tema do feminismo e das pautas progressistas supostamente favoráveis às mulheres. Trata-se do vídeo de nome O Empoderamento Feminino é uma Bobagem, que está aparecendo aí na tela e que poderá ser acessado aí no seu card. Hoje eu quero expandir um pouco mais a análise que eu iniciei naquele vídeo, me focando de forma mais específica no fato de que o progressismo busca perverter o sentido do feminino, na intenção de prejudicar, assim, toda a estrutura social, vitimando a família e fazendo com que todos, no fim das contas, sejam invariavelmente dependentes do Estado. É preciso deixar claro desde o início que toda aquela história de patriarcado como uma estrutura generalizada de opressão masculina praticada contra as mulheres é uma grande besteira. Afinal de contas, que lixo de patriarcado é esse que permite que homens sejam a esmagadora maioria dos mortos nos campos de batalha e também que sejam a maioria suprema dos moradores de rua, dos assassinados e dos dependentes químicos? Que inútil patriarcado é esse que faz com que homens vivam menos do que as mulheres e geralmente em condições de trabalho piores, mais perigosas e insalubres? De fato, basta olhar ao redor, na nossa realidade, para perceber que toda essa história de patriarcado não passa de uma histérica e furada história progressista para boi dormir. E para enganar incautos também, naturalmente. É fato que existe uma estrutura social fundamentada na família, a saber, pai, mãe e filhos, e que tem na figura paterna o seu centro, a sua cabeça, o seu motor. Mas isso não é algo que foi imposto por um governo, ou por um sistema religioso, ou pelo que quer que seja. A evolução humana levou a esse cenário. Mesmo antes do surgimento das civilizações, o ser humano já se organizava dessa forma. E não é à toa que essa configuração familiar é encontrada por toda parte, tendo surgido em muitos lugares, em diferentes épocas de forma espontânea. Os seres humanos se organizam dessa forma simplesmente porque esse é o modelo mais eficiente para a preservação da vida de todos. Homens e mulheres são complementares e por isso funcionam muito melhor juntos. No aspecto familiar, o homem provê a proteção e o sustento da família. A mulher, por sua vez, cria e educa os filhos e funciona como um suporte emocional para todos, dadas as suas características mais sensíveis e delicadas. Se isso hoje pode soar como retrógrado e anacrônico, você deve se lembrar que a civilização humana é muito recente se considerada toda a história da humanidade. Afinal de contas, estamos falando de um universo de 200 mil anos de existência, nos quais a civilização ocupa apenas os últimos 6 mil anos. E se pensarmos apenas no último século da nossa história, quando as mulheres puderam se dar ao luxo de levar uma vida tipicamente masculina, veremos que isso simplesmente não tem precedente na história humana. Do ponto de vista libertário, não há o que se questionar. As mulheres são livres para fazerem o que elas quiserem, respeitados, naturalmente, os limites de sua propriedade privada. Por isso, nenhuma mulher pode ser obrigada a ser dona de casa, progenitora, um porto seguro para o seu marido e o que quer que seja. Naturalmente, porém, você já percebeu que hoje eu estou utilizando uma abordagem mais focada no aspecto moral da coisa,
Puxando, é claro, para o ponto de vista conservador da questão. Não é que as mulheres sejam obrigadas a agir assim, mas eu acredito que elas deveriam agir assim, para o seu próprio bem e para o de todos os demais. O fato de homens e mulheres serem naturalmente diferentes, não apenas do ponto de vista físico, mas também psicológico e comportamental, é vantajoso para a nossa espécie, justamente porque nós nos tornamos complementares. Cada sexo pode se especializar em algo e assim se tornar cada vez melhor nessas ações. Afinal de contas, é assim que funciona em nossa vida. E se olharmos de uma forma abrangente, é assim que funciona no nosso mundo. É a divisão de trabalho que proporciona a todos nós termos um padrão de vida cada vez mais alto. A divisão de especialidades entre homens e mulheres é o que faz com que a família humana seja sólida e funcional. Cada um é bom em coisas específicas e o resultado final tende a ser cada vez melhor. Naturalmente, contudo, isso não agrada aos progressistas. Uma família firme e bem estruturada é um problema para as ideias dessa gente. Afinal de contas, o maior entrave ao crescimento desenfreado do Estado são as famílias. Então, para que o Estado cresça e se torne senhor de tudo e de todos, como aquela história de tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, naquela ideologia que o povo da esquerda gosta tanto de criticar, mas que eles copiam sem escrúpulos. Bem, para isso, é preciso que as famílias sejam atacadas de todas as formas. Portanto, é necessário atingir os fundamentos da família. E o fundamento mais sensível e, portanto, mais importante dessa estrutura é justamente a mulher. Veja bem, e não me entenda mal, se pensarmos nos grandes avanços da humanidade, veremos que eles foram protagonizados por homens. Isso não significa que os homens são melhores que as mulheres ou intelectualmente superiores. Isso significa apenas que homens e mulheres são diferentes. Homens, por sua natureza, arriscam mais. E são justamente ações arriscadas e ousadas que inovam, que criam, que resolvem problemas de formas criativas. E é por isso que a maior parte dos grandes feitos da história humana foram realizados por homens. E é também por isso que homens cometem mais acidentes de trânsito, morrem de formas mais estúpidas e costumam arruinar famílias com mais frequência. Mas é que dos fracassos a história costuma não se lembrar. Já as mulheres, por sua característica mais centrada, de certa forma mais conservadora, correndo menos riscos e agindo de forma mais responsável, são fundamentais para que nossa sociedade continue existindo. Se pontuais inovações são necessárias para que nós possamos evoluir enquanto sociedade, o fato é que a conservação do que já existe é ainda mais importante na manutenção de nossa espécie. É na característica feminina que a humanidade tem seu maior apoio. Portanto, se os progressistas conseguiram mudar a forma como as mulheres enxergam a si próprias, eles conseguiram retirar o maior apoio que a nossa sociedade possui. E é aí que começam os grandes problemas. As mulheres passaram a querer se igualar aos homens, o que é um grande problema, uma vez que os homens, no meu entender, possuem mais defeitos morais que as mulheres. Assim, é cada vez mais comum vermos mulheres com comportamentos morais reprováveis, aceitando se rebaixar ao nível dos homens, bebendo até não aguentar mais, tendo relações sexuais com qualquer um, e o que é pior de tudo, rejeitando a maternidade, o maior dos dons femininos, trocando-a pela construção de carreiras profissionais ou pela oportunidade de viajar o mundo ou qualquer outra coisa efêmera que seja. As mulheres passaram a se comportar como arremedos de homens, e nessa história as famílias foram as mais prejudicadas. Decorre dessa perversão do papel da mulher em nossa sociedade a dissolução de muitos laços familiares, resultando em divórcio, traição e outras mazelas. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que os homens não são responsáveis por isso também. Acontece que de uns tempos para cá, parece que muitas mulheres resolveram simplesmente chutar o balde, e lutar para preservar algo pelo qual vale a pena lutar parece ter caído de moda. Estamos na era dos filhos de pais divorciados, que não sabem se moram com um ou com o outro e que se encontram no fogo cruzado de disputas parentais. Estamos na era da gravidez fora do casamento, em que crianças são geradas sem uma estrutura familiar que as apoie, simplesmente porque aconteceu. Estamos na era do divórcio, do aborto, da negligência familiar, da entrega de crianças à educação estatal. Enfim, estamos na era da destruição da família. Mas as estruturas não são as únicas vítimas. Os indivíduos também acabam sendo penalizados. Das crianças eu já falei, e isso é até bastante evidente. Mas pense que esse sentido pervertido do feminino
deixa os homens completamente perdidos em seu próprio papel. O que decorre disso é que, paradoxalmente, os homens têm se tornado cada vez mais emasculados, transformando-se em indivíduos indecisos, fracos e desanimados. Mas especialmente as mulheres, por incrível que pareça, são as mais prejudicadas com a perversão de seu próprio sentido. Alheias à sua própria natureza, as mulheres vivem uma realidade que não lhes pertence, mas que lhes é vendida como a maior das conquistas. Não me surpreende, portanto, que os níveis de depressão e de dependência de remédios estejam nos maiores patamares de nossa história. Estamos vendo toda uma geração que traiu sua própria natureza. Parabéns, progressistas! Vocês conseguiram! Tentando destruir a família, vocês estão arruinando a nossa sociedade, retirando dela sua base mais forte, e atacando justamente as mulheres que vocês dizem proteger. Perdida em sua dignidade e afastada do ideal que sempre lhe coube, a mulher atual é uma imitação barata da pior qualidade de homem que existe. Renegando suas próprias qualidades e abandonando suas fortalezas, inúmeras mulheres, enganadas pelo canto da sereia do progressismo, insistem em frustrar suas vidas, cometendo os mesmos erros que tantos homens cometem. E quanto àquelas que querem ser tradicionais e assumir o papel que a natureza humana lhes legou? Bem, para essas, os progressistas torcem o nariz e apontam o dedo. De fato, para a ideologia esquerdista, a mulher é livre para ser o que ela quiser, menos para ser uma mulher de verdade.